Então, estamos no nosso quinto vídeo, certo? Lembra que eu fiz uma enquete com vocês para saber qual era a modalidade que vocês tinham mais dificuldade? Bom, a mais votada foi a influência dos neurotransmissores e medicamentos na depressão. Então, vamos combinar assim. Já passamos a V1 e tudo mais, já estamos entrando na V2, certo? Em conteúdos da V2, então esse vídeo vai ser o último vídeo relacionado à V1, tá? A partir dos próximos vídeos a gente vai estar abordando conteúdos da V2, contração e tudo mais, ok? Combinado? Gente, eu peço que vocês curtam, se inscrevam no canal para vocês ficarem recebendo as notificações e avaliem assim que eu mandar o link para vocês, tá? Porque isso é muito importante, eu dependo muito de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para esse conteúdo, eu criei alguns objetivos. Definir o que são neurotransmissores, entender as etapas de síntese, armazenamento, liberação e destino dos neurotransmissores, compreender como os neurotransmissores promovem uma resposta, porque lembrem, tem neurotransmissor excitatório, tem inibitório e tudo mais. E, por último, analisar como os medicamentos vão promover uma resposta e como vão melhorar o humor de pacientes deprimidos. Bom, logo de início nos deparamos com a seguinte questão: qual a diferença entre hormônio e neurotransmissores, tá? Os hormônios, vocês têm que se atentar que eles vão ser substâncias que vão ser liberadas por uma glândula, enquanto que o neurotransmissor vai ser uma substância que vai ser liberada por um neurônio, tá? Vamos pegar aqui o exemplo da noradrenalina e da adrenalina. A noradrenalina é um neurotransmissor que a gente vai até falar bastante aqui no caso da depressão, certo? Um neurotransmissor que é liberado por neurônios. Enquanto que a adrenalina é um hormônio, certo? Que é produzido lá nas suprarrenais, que é tipo um chapeuzinho do rim, certo? E vai ser liberado por uma glândula, certo? A principal diferença é exatamente essa. Nessa imagem aqui, estou só mostrando para vocês, só para vocês resgatarem na mente como é todo o processo. Eu vou ter um terminal do axônio, tá? Nesse terminal do axônio vai chegar um impulso nervoso. Eu vou ter as vesículas sinápticas, que são essas bolinhas cheias de pontinhos vermelhos, que vão armazenar os neurotransmissores. Entre um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico vai estar acontecendo um processo chamado de sinapse, que é tipo só essa conexão, essa comunicação entre os neurônios, certo? Mas esse espaçozinho é chamado de fenda sináptica, certo? E no neurônio pós-sináptico vamos ter a presença de receptores, exatamente para estarem recebendo os neurotransmissores, mas eu vou explicar isso bem direitinho mais adiante. Bom, primeiramente, temos que entender como os neurotransmissores eles são formados, porque não basta estar lá, a gente tem que entender como eles foram produzidos, onde, como, em qual momento, certo? Então vamos lá. A síntese do neurotransmissor vai se dar assim. Os três principais neurotransmissores da depressão é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, ok? Então vamos lá. Essa partezinha azul eu vou ter o meu terminal da axônio do neurônio pré-sináptico. E essa roxinha eu vou ter do neurônio pós-sináptico, beleza? Então o que é que vai acontecer? Na lateral, assim, na periferia, assim, na lateral desse terminal do axônio, eu vou ter precursores desses neurotransmissores, certo? Para cada neurotransmissor, eu vou ter um precursor. No caso da serotonina, o precursor, quem vai dar origem à serotonina, é o triptofano, certo? E o precursor da dopamina e da noradrenalina, ou seja, quem vai originar esses dois neurotransmissores, é a tirosina, certo? Então, vamos lá. Eu tenho um precursor vamos dizer aqui que é o triptofano, que é da serotonina. Eu vou ter o triptofano, certo?
E essa bolinha cheia de pontinhos vermelhos vai ser a minha proteína transportadora, que tem como função transportar coisas para dentro, substâncias para dentro ou substâncias para fora, certo? Então, o que é que vai acontecer? O meu precursor, o meu triptofano, vai estar aqui, passando na lateral do terminal do axônio. Quando ele chega na proteína, a proteína vai fazer com que ele entre, certo? Vai pegar esse precursor e vai botar para dentro do terminal do axônio. Então, só recapitulando, para cada neurotransmissor eu vou ter um precursor, certo? Ou seja, é uma substância que vai dar origem ao neurotransmissor. No caso da serotonina, a gente vai ter como precursor o triptofano. E no caso da dopamina e da noradrenalina, o precursor vai ser a tirosina, certo? Pronto, esse precursor vai estar na lateral do terminal do axônio e com a ajuda da proteína transportadora, esse precursor vai entrar dentro do terminal do axônio. Quando ele entra, o precursor vai sofrer várias reações enzimáticas, certo? Que não vem ao caso a gente falar aqui, mas basta saber que ele vai sofrer várias alterações, várias reações, que vai dar origem ao neurotransmissor específico desse precursor. Se no caso a gente teve como precursor o triptofano, quando ele entra no terminal do axônio com a ajuda da proteína transportadora, vai sofrer reações e vai dar origem à serotonina, certo? Que é aquele neurotransmissor da felicidade e tudo mais, certo? Esse neurotransmissor, no caso a serotonina, ele pode ter dois destinos logo de cara. Ou ele vai sofrer degradações, certo? Ou ele vai ser um produto de degradação, ou ele vai ser armazenado na vesícula sináptica, certo? O neurotransmissor, ele pode ser produzido já dentro da vesícula, como ele também pode ser produzido fora da vesícula sináptica e depois ser colocado dentro. Como é o caso que dá aqui para ver na imagem, que ele vai ter dois destinos, ou ele pode ser degradado, ou ele pode entrar dentro da vesícula sináptica, onde ele vai ser armazenado, certo? A vesícula sináptica serve exatamente para armazenar os neurotransmissores, certo? Em seguida, vai sofrer exocitose, certo? Que é a expulsão, a liberação desse neurotransmissor. Mas a gente vai explicar passo a passo. Bom, no caso da liberação do neurotransmissor, o que é que vai acontecer? O neurotransmissor foi produzido e foi armazenado, certo? Foi produzido a partir de um precursor e depois foi armazenado na vesícula sináptica. Até aí tudo bem. Lembrem que para haver qualquer tipo de ação, a gente vai precisar de um estímulo, de um impulso nervoso, certo? Então, a gente vai precisar de um potencial de ação, certo? Então, vamos lá. Os neurotransmissores já são produzidos, já estão armazenados. Agora, eles não podem ficar lá para sempre, eles têm que ter uma função, eles têm que sair daquele terminal do axônio para eles exercerem a função deles. Então, o que é que vai acontecer? Veio um potencial de ação, certo? O potencial de ação foi forte o suficiente para ultrapassar o limiar de ação daquele menos 55, lembram? Pronto. Quando ultrapassou o limiar de ação, houve a despolarização, que é a abertura de alguns canais. Nesse caso aqui do terminal do axônio, a gente vai ter a presença da abertura dos canais de cálcio, porque o cálcio, vocês vão ver agora como ele é importante e vão ver também no processo de contração muscular, que o cálcio, a principal função dele, assim que abrem os canais de cálcio, esse cálcio vai se ligar às vesículas sinápticas, certo? Ao se ligar às vesículas sinápticas, ele vai sinalizar para que essas vesículas elas se dirijam até a periferia do terminal do axônio e façam com que haja uma fusão da membrana da vesícula e do terminal do axônio. Então, vamos lá. O que foi que houve aqui? Chegou o potencial de ação. Esse potencial de ação fez com que fossem abertos os canais de cálcio,
certo? O cálcio entrou no terminal do axônio. Quando entrou no terminal do axônio, se ligou às vesículas sinápticas, certo? Avisando assim, vesícula, tá na hora de tu agir. Então, vai lá para baixo, certo? E funde a tua membrana, certo? A tua membrana com a membrana do terminal do axônio e libera esses neurotransmissores por exocitose. É assim que vai acontecer. O cálcio vai trabalhar desse jeito. Houve um potencial, abriu o canal de cálcio, cálcio se ligou na vesícula, sinalizou, a vesícula foi lá para baixo e liberou os neurotransmissores por exocitose. É desse jeito que vai funcionar, certo? Bom, com relação aos destinos, a gente vai ter que, assim, o neurotransmissor vai ser liberado na fenda sináptica, certo? Ele vai ter principalmente 3 destinos. Ou ele vai para os receptores do neurônio pós-sináptico, onde ele vai executar a sua função no outro neurônio, certo? Ou ele vai ser inativado e voltar para o terminal do axônio, ou ele vai ser controlado pelos receptores pré-sinápticos. Vou tentar explicar aqui um pouquinho para vocês. Se ele for inativado, é porque assim, ele não pode ficar simplesmente todo o tempo que ele quiser ali na fenda sináptica, o neurotransmissor. Chega uma hora que o seu corpo mesmo, a fenda sináptica, ela vai dizer assim, não pode ficar muito tempo aqui, porque eu não posso estar direto com uma resposta excitatória ou inibitória, entendeu? Alguém tem que pegar esse neurotransmissor, alguém tem que inativar ele, porque já chega de resposta, eu tô cansada. Então, o que é que vai acontecer? Esse neurotransmissor, ele pode ser inativado, certo? E com a ajuda do precursor, com a ajuda de uma proteína, voltar para dentro do terminal do axônio, onde vai ser novamente armazenado e com um possível potencial de ação futuro vai ser liberado novamente quando for preciso, certo? Ou ele vai ser controlado pelos receptores pré-sinápticos, ou seja, a função dos receptores pré-sinápticos é exatamente controlar a quantidade de neurotransmissores que vai ser liberado e tudo mais. E se ele for para os receptores pós-sinápticos do neurônio pós-sináptico, ele vai executar determinada função dependendo da sua característica, dependendo da característica do neurotransmissor, se ele é excitatório ou inibitório, vai depender disso, certo? Então, só para recapitular, quando ele chega na fenda sináptica, ele não pode ficar o tempo que ele quiser lá, certo? Porque senão ele vai ficar dando resposta por tempo prolongado e a célula não ia aguentar isso, certo? O nosso corpo não ia aguentar tanto a resposta excitatória ou como tanta resposta inibitória. Então, vai ocorrer uma inativação de neurotransmissores a partir de algumas enzimas e tal, tudo mais. Então aqui a gente vai ter os possíveis destinos e a inativação dos neurotransmissores. Os neurotransmissores podem retornar aos terminais axônicos para a reutilização ou ser transportados para as células da glia. Então, é como eu disse, eles podem ser inativados e voltar para o terminal do axônio, onde vão ser armazenados novamente na vesícula e esperar o novo potencial de ação para serem liberados. Ou eles podem ir para as células da glia. Outra opção é que as enzimas vão inativar os neurotransmissores, como eu falei. Pode haver uma inativação dos neurotransmissores a partir das enzimas, certo? Inativação e pronto, acabou. No 3, a gente vai ter os neurotransmissores podem difundir-se para fora da fenda sináptica por difusão. Eles podem, nem voltar, nem para ir para outro destino, nem ser totalmente inativados. Eles podem simplesmente ir para outro caminho, como mostra aqui, pode ir por vaso sanguíneo ou ficar aleatoriamente, certo? E os neurotransmissores que a gente mais fala na depressão é a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, certo? Então, a gente tem que entender a resposta de cada neurotransmissor. No caso da noradrenalina, a gente vai ter uma resposta excitatória. É tanto que esse neurotransmissor está muito relacionado à pressão, está muito relacionado a que ele ia bater ou correr e tudo mais.
E outro neurotransmissor excitatório é a serotonina, que é aquele neurotransmissor da felicidade e tudo mais, que mexe com a agressividade, que mexe com o apetite. E o neurotransmissor inibitório que a gente vai ver na depressão é exatamente a dopamina. Ela pode ser tanto excitatória quanto inibitória, certo? Mas a gente vai ver ela como excitatória e inibitória, a dopamina. Então, o que é que vai acontecer? Quando tivermos uma resposta, quando a gente tiver um neurotransmissor inibitório, significa que a resposta dele vai estar ligada à hiperpolarização, aquela fase de hiperpolarização, que significa abertura dos canais de cloro ou abertura dos canais de potássio por um tempo prolongado e fechamento dos canais de sódio ou cálcio. Ou seja, normalmente, no potencial de repouso da membrana, ela vai ter um meio intracelular negativo, beleza, por volta de menos 70 no potencial de repouso. Quando a gente bota a hiperpolarização, aquele meio intracelular ele vai estar negativo, só que ele vai estar negativo além desse potencial de repouso. Por quê? Porque entrou muito cloro trazendo muita carga negativa e saiu muito potássio. O potássio ele tem carga positiva. Se ele saiu demais, deixou o meio intracelular mais negativo ainda, além do potencial de repouso por volta de menos 90 milivolts, entendeu? É assim que vai funcionar. Hiperpolarização significa abertura dos canais de cloro, abertura dos canais de potássio por um tempo prolongado, que deixa o meio intracelular da membrana além do potencial de repouso, bem negativo mesmo. E se tivermos neurotransmissores excitatórios, vamos ter uma resposta de despolarização, que é a abertura dos canais de sódio e cálcio, certo? E vamos fechar os canais de potássio. Então, o que é que vai acontecer? Normalmente, como eu falei, o meio intracelular, no potencial de repouso da membrana, o meio intracelular está negativo e fora, no meio extracelular, está positivo. Como o sódio e o cálcio começam a entrar, vai haver uma inversão nessa polaridade. O meio intracelular vai ficar mais positivo e o meio extracelular vai ficar mais negativo, certo? Vai haver uma inversão de polaridade. Lembrando, neurotransmissor é só um tipo de transporte do impulso nervoso. É tanto que quando ele chega nos receptores, os receptores dos neurotransmissores, os neurotransmissores não vão entrar no neurônio pós-sináptico. Eles vão deixar a mensagem que eles estão trazendo. Tipo, no caso da noradrenalina, a mensagem dela é excitatória, certo? É um efeito excitatório. Então, quando ela se encaixa no neurotransmissor, quando a noradrenalina se encaixa no receptor, o receptor vai entender: a noradrenalina está dizendo que tem que ser um efeito excitatório no neurônio pós-sináptico. Então, é só isso. Ela só vai deixar a mensagem lá, o receptor vai interpretar essa mensagem, se é excitatória, se é inibitória. Se for excitatória, o neurônio pós-sináptico vai ter uma despolarização, a abertura dos canais de sódio, e se for inibitória, tipo com a dopamina, o neurônio pós-sináptico vai ter uma resposta de hiperpolarização, a abertura dos canais de cloro ou potássio, certo? Então, vamos lá, vamos combinar. Neurotransmissor é só um veículo para transportar o impulso nervoso, certo? Quando chega no receptor, o receptor vai traduzir aquela mensagem que ele está trazendo e vai identificar: isso daqui é excitatório, isso daqui é inibitório. Basicamente isso. Depois o neurotransmissor vai embora, ou ele pode voltar para o neurônio pré-sináptico, ou ele pode ser totalmente inativado. Aqui, só uma imagenzinha para vocês entenderem melhor. Houve a chegada do potencial de ação, os neurotransmissores já estavam tudo preparados, já estavam tudo armazenados. Houve a abertura dos canais de cálcio e tudo mais, o cálcio se ligou na vesícula, a vesícula sináptica foi lá para a periferia e liberou os neurotransmissores por exocitose, certo?
Depois disso, os neurotransmissores estavam na fenda sináptica, se ligaram aos receptores específicos. Esses receptores específicos traduziram aquela mensagem do neurotransmissor, se era uma resposta excitatória ou inibitória. Se for excitatória, gera uma despolarização, e se for inibitória, gera uma hiperpolarização. Em seguida, os neurotransmissores são degradados por enzimas e transportados para a célula pré-sináptica, como eu falei. Então, vamos lá. O conteúdo que a gente está abordando é a influência dos neurotransmissores e medicamentos na depressão. Então, já falamos dos neurotransmissores, já falamos de como ele pode dar aquela resposta, certo? E vamos falar agora dos medicamentos, tá? Quando a gente vai falar de medicamentos, a gente vai ter um conceito muito importante, o conceito de chave e fechadura, certo? Chave e fechadura vai indicar exatamente a interação do neurotransmissor com aquele fármaco que vai ser usado, com aquela droga que vai ser usada, certo? Bom, a gente vai ter dois termozinhos. Essa interação pode ser por meio de um fármaco agonista, ou seja, vai ter afinidade, vai se ligar e vai gerar uma resposta, ou pode ser um fármaco antagonista, que vai ter afinidade, ou seja, vai se ligar, mas não vai ter resposta e ainda pode atrapalhar a ligação do agonista, certo? É assim que vai funcionar. Bom, aqui a gente está vendo a diferença bem gritante, certo? Aqui, a gente vai ter o normal e na depressão. No normal, a gente está vendo uma grande quantidade de neurotransmissores e na depressão a gente já não está vendo tanto. A principal característica quando a gente fala de neurotransmissores na depressão é essa deficiência que vamos ter de neurotransmissores disponíveis para os receptores do neurônio pós-sináptico captar, certo? Essa vai ser a principal característica, a deficiência de neurotransmissores, certo? Então, qual é o objetivo do nosso tratamento, do uso de fármacos? É exatamente reverter essa situação de deficiência, certo? É deixar mais disponíveis os neurotransmissores para que haja uma melhor captação pelos receptores. Bom, e quando a gente fala em reverter esse processo, usam-se fármacos principalmente em dois locais. Usa-se principalmente na bomba de recaptação, certo? Porque a bomba de recaptação, ela funciona normalmente. Em uma pessoa que não é deprimida, a bomba de recaptação é super normal, trabalha super bem, faz o trabalho dela normal, certo? Qual a função da bomba de recaptação? A bomba de recaptação, ela vai pegar aqueles neurotransmissores que não estão sendo usados, certo? E vai colocar novamente para dentro do neurônio pré-sináptico, onde vão ser armazenados novamente e esperar um potencial de repouso para serem liberados. É assim que ela vai funcionar normalmente. Ela vai pegar aqueles neurotransmissores que não são mais usados e vai trazer novamente para dentro até esperar uma nova liberação. É assim que vai funcionar. Só que no caso da depressão já temos pouca disponibilidade de neurotransmissores. Então, o mais certo a se fazer é inibir essa bomba de recaptação, porque inibindo a bomba de recaptação, não vai haver mais essa reciclagem, não vai haver mais essa captura para botar para dentro. E vai deixar mais disponível os neurotransmissores na fenda sináptica, certo? E outro local em que os fármacos atuam é exatamente na MAO. A MAO é uma enzima, o nome dela é monoaminoxidase, certo? Que é uma enzima que vai quebrar monoaminas. E as principais monoaminas que teremos é noradrenalina, serotonina, dopamina e histamina, que por coincidência, 3 delas estão envolvidas nesse processo da depressão. Então, como a MAO vai ter a função de degradar, ou seja, destruir esses neurotransmissores, o que é que a gente vai fazer? Com o uso do fármaco, vamos inibir a MAO, porque quando inibimos a MAO, não deixamos ela trabalhar, ou seja, não deixamos ela quebrar, degradar mais nenhum neurotransmissor. E como não deixamos mais destruir os neurotransmissores vão ficar mais disponíveis ali na fenda, possibilitando uma maior captura por parte dos receptores, certo?
Gente, então é isso, tá? Uma última coisinha que eu tenho para falar é só sobre a classificação dos antidepressivos, que vamos ter antidepressivos relacionados a que vão ser inibidores da enzima MAO, que é como eu falei, a enzima MAO, ela não vai degradar as monoaminas, noradrenalina, dopamina e serotonina, e a gente não quer isso, porque elas já estão em deficiência. Então, quando inibimos a MAO, deixamos mais disponível na fenda sináptica, certo? E isso é bom. E outro antidepressivo é os inibidores da recaptação de monoamina, certo? Antidepressivos tricíclicos, que estão relacionados com a recaptação de noradrenalina e dopamina, porque assim, não queremos também a bomba de recaptação, certo? A gente vai inibir a bomba de recaptação. E quando usamos antidepressivos tricíclicos, vamos inibir a bomba de recaptação da noradrenalina e da dopamina. E o principal medicamento usado vai ser a amitriptilina, certo? E os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é exatamente como o nome já diz, vamos inibir a recaptação exatamente da serotonina, deixando mais disponível na fenda sináptica e possibilitando a maior captura por parte dos receptores, certo? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, mas quem não entendeu, pode falar comigo no privado, no WhatsApp, não importa, certo? Eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal do YouTube, certo? Tentem ver o máximo que puderem para vocês tentarem entender. E, por favor, avaliem esse vídeo a partir do link que eu vou disponibilizar para vocês. É muito importante essa parte, tá bom? Agradeço demais. Qualquer coisa a gente está aqui, tá bom?